Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, CEO da Jumper. Estou aqui com o pessoal da Jumper para a gente falar hoje principalmente da diferença entre marketing digital e inteligência digital. Por quê? Porque a Jumper é uma agência de inteligência digital e, pelo nome ser parecido, pode até ter alguma coisa parecida, porém, eles são bem diferentes. Eu até estou abrindo o site aqui nosso para guiar e falar um pouco dessas diferenças aí, né? Enquanto que uma agência de marketing digital ela foca no principal resultado dela, é mostrar para o cliente que tem resultado de cliques, resultado de likes, resultado de engajamento, né? Uma agência como a nossa de inteligência digital, ela está focada em resultados financeiros para a empresa. Se o resultado de engajamento fizer parte de uma estratégia que vai trazer resultado financeiro para a empresa, sim, ele vai estar dentro, mas primeiro que a gente olha e foca é se, de fato, essas ações de engajamento, ações de cliques, ações de likes, isso vai trazer, de fato, um resultado financeiro para a empresa? Qual que é a justificativa? Qual que é a razão por detrás disso? Se realmente for trazer um resultado de fato financeiro e fizer parte, novamente, ela vai estar dentro do escopo da inteligência digital. Senão, ela pertence muito mais a uma agência de marketing digital que vai focar somente nessas métricas para atender alguma demanda específica de um cliente. Uma outra coisa que é interessante saber é que a gente rentabiliza, né, a gente tem nosso ganho, que a gente fala que é o success fee, proporcionalmente ao resultado financeiro da empresa. O que isso quer dizer? É por isso que a gente cobra sempre percentual, por exemplo, uma compra de mídia, que é aquela coisa, você comprou mídia, você vendeu mais. Se você comprou mídia, você vendeu mais, você ganhou mais. Você vai querer investir mais para ganhar mais. E nesse mais e mais, como a gente ganha em percentual, a gente vai acabar ganhando mais também. Então, esse é um sistema de trabalho de uma agência de inteligência digital. Já a agência de marketing digital, ela vai cobrar uma taxa fixa, um FII fixo, e ela, na verdade, o que ela rentabiliza é com a venda de serviços, vai colocando mais serviços e vendendo mais coisas. E independente do resultado estar atrelado a um resultado financeiro do cliente ou não, tá? Outra coisa que é bem diferente, a especialidade de uma agência de marketing digital, ela é especializada em criação de peças, de textos, está muito na moda falar copy, e ela é especializada, ela está especializada e focada nisso. Na agência de inteligência digital, a gente enxerga isso como um braço. A gente está a nossa especialidade é em analisar resultado em BI. Então, por isso que a gente fala para todo cliente, é de suma importância ter um reporte mensal, e esse reporte mensal bem estruturado e com análise é que vai trazer um plano de ação e melhoria para poder alcançar o objetivo, que é sempre o resultado financeiro. Tá? Numa agência de marketing digital tradicional, ela vai contabilizar a quantidade de peças que entregamos, quantidade de campanhas. Isso para a gente faz parte? Faz. Só que o que a gente vai estar focado é muito na análise de resultado e como a gente vai melhorar constantemente isso. Tá? A gente sempre age de uma maneira estratégia tática e operacional. Que é isso? Tem a ver com o relatório que eu falei em cima. A gente analisa, aprende com os erros e com os acertos e vai focar mais onde a gente está mais acertando e deixar de lado os nossos erros. Tá? Com isso a gente vai melhorando e, de novo, sempre focando na análise, no retorno financeiro para o cliente. Já numa agência tradicional de marketing digital, ela vai focar em apresentar aquele visual bonito, aquela coisa que
pode impressionar todo mundo, só que ela vai deixar de lado um pouco essa análise, estratégia e tática. O que eu quero dizer com isso? De repente, a gente fala que é melhor você fazer 10 vídeos caseiros que o Google vai encontrar você e as pessoas vão dar uma maior atenção para o seu conteúdo, que fazer um vídeo super produzido, com uma produção Star Wars e tal, que o pessoal vai olhar, bater o olho e falar, isso é propaganda, deixa para lá. Tá? Essa é a principal diferença entre marketing digital e inteligência digital. Para a gente aplicar inteligência digital bem feita, né, a gente ainda conta com algumas ferramentas, alguns softwares que a gente utiliza que vão ajudar tanto na execução quanto na análise. E aí, quem pode falar melhor sobre isso é o nosso agente de inteligência digital aqui, o Fernando, que ele lida muito isso no dia a dia. E, Fernando, você pode falar um pouco para a gente desses softwares que existem aí, até para o pessoal saber quais existem, qual que você já utilizou. Então, agora a gente vai falar do tema de softwares para gerenciar marketing digital e para gerenciar redes sociais. Oi, Ale. Oi, Thiago. Tudo bem? Na minha vivência, existem alguns softwares que são muito bacanas para organização, né? Deixa eu fazer até uma distinção aqui. Eu acho que é importante, para conseguir os melhores resultados, é importante que haja uma organização, né? E daí eu acho que a gente tem ferramentas muito bacanas à disposição para conseguir se organizar e outras ferramentas para gerar uma produtividade, para conseguir disseminar conteúdo, né? Então, aqui, como ferramentas de organização, eu destacaria o Planner e o Trello, que são duas ferramentas que permitem que a gente organize conteúdos, deixe isso de uma maneira, monte uma grade, traga visibilidade para aquilo que está sendo planejado, traga clareza, né? Você possa criar uma programação que fique muito clara, tanto para você quanto para o cliente, né? Então, são duas ferramentas super interessantes, né? Elas permitem atribuir tarefas a diferentes pessoas, permitem um acompanhamento de etapas concluídas, e você pode personalizar. E isso é muito bacana, né? Cada cliente tem uma dinâmica, então acho que é muito legal essa possibilidade de personalização, né? Da gestão do conteúdo. E aí você tem ferramentas que são softwares muito interessantes para disseminar esse conteúdo, né? Para colocar esse conteúdo nas redes. E aí a gente está falando do HotSuite, falando do Chorus, falando do RD Station. É muito interessante que essas ferramentas elas podem ajudar a criar segmentação, né? E isso tem tudo a ver com a inteligência na disseminação do conteúdo, né? Você pode criar nichos muito específicos, você pode destinar os assuntos, os conteúdos para localidades muito específicas, e tudo isso é super importante na hora de agir com estratégia, agir com inteligência para disseminar um conteúdo. Eu acho que são essas ferramentas que a gente pode destacar. Eu tenho uma pergunta, Fernando. Você vê muita diferença entre Chorus, Sprinkler, Sprout, HotSuite, porque a maioria das pessoas usa ele como apenas um agendador de posts. Eles têm outras ferramentas de BI também, mas a gente já viu que elas não são bem precisas, né? Elas não trazem as informações como trazem as próprias redes. Você acha eles bem parecidos? Você já lidou com vários. Todos seguem praticamente o mesmo modelinho, né? Olha, ainda que sejam ferramentas que as pessoas encarem como ferramentas só para disseminar um conteúdo, né, colocar ele nas redes, eu acho que cada um deles tem sua particularidade e por trás de um software tem um ser humano, né, que se usar o software com inteligência, ele pode maximizar
os resultados daquilo que ele está fazendo, né? Eu, no meu dia a dia, eu tenho mais contato com três, né? Que são o HotSuite, o Chorus e o RD Station. Percebo variações entre eles, né? Vejo que cada um deles, eles têm uma essência muito parecida, mas eles têm funcionalidades algumas são muito próprias de cada um, né? E eu vejo assim que o Chorus e o HotSuite são ferramentas ricas, né, que podem ser exploradas, você pode extrair relatórios deles, você pode criar segmentações muito específicas. Então, dentro da minha vivência, eu acredito que haja assim uma gradação de eficiência entre esses softwares. É uma coisa que eu acho muito boa nos softwares, que ajuda na inteligência, quando a gente vai fazer a repetição, a clonagem de posts. Sim, isso ajuda bastante, né? Com certeza, a gente percebe, né? Os clientes, muitas vezes, eles têm conteúdos que são conteúdos que são reiterados, né? Assim, são assuntos constantes dentro de uma empresa. Então, você imagina, sei lá, você está fazendo uma propaganda, fazendo uma campanha de recrutamento. Então, você vai lá e você faz postagens, sei lá, semanais, que se repetem ao longo de meses e tudo mais. Nesse aspecto, você tem uma ferramenta como o HotSuite ou como o Chorus, é essencial, porque você pode repetir esses conteúdos, você pode duplicar o conteúdo, né? Você tem lá você vai fazer uma postagem hoje, você pode duplicá-la e criar uma série de repetições que se protraem no tempo. Então, sim, como ferramenta de produtividade, eu diria que é excelente, né? E eu vejo essa funcionalidade tanto no Chorus como no HotSuite. É legal. E a outra, assim, não menos importante, é falar de Trello, Planner, Monday, essas ferramentas que ajudam na organização. A gente sabe muito bem que não adianta nada você trabalhar principalmente com empresas grandes e não ter uma boa coordenação disso dentro desse software, né? A geração de conteúdo, você jogar a geração de conteúdo sem ter um acompanhamento e uma ferramenta de gestão, ela pode ficar um pouco complicada. O que você tem para falar desses softwares de planejamento e coordenação? Eu diria que eles são essenciais e, de novo, eu destaco que por trás de um software tem um ser humano, né? Na nossa experiência, né, na Jumper, né, trabalhando com empresas multinacionais, a gente vê que muitas vezes, quando você lida com diferentes países, né, diferentes culturas, diferentes conteúdos e tudo mais, é muito importante que haja uma visibilidade do que está acontecendo, inclusive para que os conteúdos possam se diferenciar, né? Então, de repente, sei lá, eu estou falando de Latam, né? Estou falando de vários países que compõem a América Latina. Para se criar conteúdos muito próprios, muito distintos, né? É importante, sim, que todo mundo tenha uma visibilidade do que está acontecendo, né? Então, eu acho que é fundamental utilizar essas ferramentas com muita sabedoria para dar a visibilidade do que cada um está produzindo e fazer coisas distintas, né? Ótimo. Então, é um ponto que a gente queria chegar, né, velho? A inteligência digital também não está só naquele output que você vê a peça, você vê a campanha, tudo. Está por trás também toda essa estrutura e esse planejamento que vem através, né, com software, vem para ajudar muito a gente. Então, o software vai ajudar muito, sim, na inteligência digital. Mas eu acho que aqui o Fernando já falou bem, resume bem isso. Mas também falando de software e de estrutura, de tudo, a gente precisa também falar um pouco de rede, né? Quais são as redes, quais são as principais redes? Porque se a gente pegar hoje, diversas, né? Milhares de redes sociais, de plataformas para utilizar, mas a gente tem que, com inteligência digital, a gente precisa saber onde estar, né? Então, eu acho que a gente devia falar um pouco de redes, e o Tiago aqui, que é também nosso agente de inteligência digital, e ele desenvolve projetos especiais como influenciador, ele também trabalha com um personal branding, além de empresas,
ele podia falar um pouco das redes, o que ele acha, o que você está vendo das redes aí, como atuar nas redes, quais são as principais redes e como atuar de forma inteligente aí nela. Boa noite, valeu, boa noite, Fernando, pessoal. Obrigado, eu achei muito interessante o que você falou, que é o ponto de saber onde a gente está, né, que é um dos fundamentos básicos de estratégia, assim, é você analisar o ponto de partida e o ponto de onde você quer chegar, para você saber qual é o próximo passo que você tem que dar em direção a esse objetivo, né. Então, eu queria destacar 2 pontos importantes, que são erros comuns de empresas, né, nas redes, antes de mencionar cada uma delas, que seria tratar a rede como um checklist, uma obrigação de se fazer presente, sem pensar no conteúdo, na qualidade do conteúdo que você está passando, né? E também o ponto de você trazer o seu gosto pessoal para a rede. Então, você querer postar a sua obra de arte, você querer postar o texto que você fez, né? Sem pensar que aquela publicação, aquela estratégia que você está utilizando, ele vai estar falando com o público da empresa, né? Então, são 2 pontos essenciais, que essa é a diferença também da inteligência digital, que não só no nível estratégico e tático, mas também no operacional a gente faz essa avaliação de publicação de arte, né, que vai estar se comunicando com o público que a empresa está querendo se comunicar, com o objetivo que a empresa está querendo alcançar, né. E dito isso, quando você sabe onde você está, você sabe se você vai usar melhor o LinkedIn, o Facebook, o YouTube, o Instagram, até o TikTok, né? Porque uma outra falha desse pensamento de marketing é que a gente muitas vezes pensa que tem que estar o mais presente de todos, tem que estar em todos os canais, e isso vai depender muito de onde a gente está. Então, para isso que é tão necessário uma avaliação prévia, estratégica de onde a gente está e dos objetivos. O LinkedIn, por exemplo, é muito importante para empresas, principalmente estratégia de employer branding, né? Estratégias dos influenciadores das empresas, embaixadores da empresa, para eles comentarem mesmo do dia a dia da empresa, trazerem talentos novos, passarem uma imagem profissional da empresa, não uma imagem pessoal dele como pessoa em casa, o que ele acha do trabalho, né? Mas sim do que ele acha da sua profissão, do seu dia a dia no trabalho. O Facebook também acaba sendo um pouco mais pessoal, mas ainda assim, para empresas é muito bom, muito relevante. Isso, acredito que até o Ale consegue trazer melhor por conta de mídia paga, né? Isso vai trazer muitos resultados, especialmente para inteligência digital, é super relevante. Exato. O Facebook, né, ainda é uma ferramenta muito importante, principalmente se for fazer o tráfego pago nele, né? Ele traz muito resultado. As pessoas costumam confundir um pouco o pago com o orgânico, mas isso a gente trata em outro vídeo, né? Mais para frente. A gente vai trazer em outro vídeo. E aí, por isso que é essencial aí o pessoal dar aquela força para a gente, inscrevendo no canal, né, curtindo o vídeo aí, para a gente poder fazer outros. Então, quem quiser saber sobre tráfego pago e tal, estiver assistindo, já dá o like aí, já se inscreve no canal, para os próximos vídeos a gente, principalmente no YouTube, fazer a notificação ali no sininho, para você receber o vídeo quando sair a gente falando de tráfego pago, que é a prata da casa nossa, que é o que a gente sabe fazer de melhor aqui, né? Então, voltando ao assunto do Facebook, ele e o Google são uma das melhores plataformas que tem para fazer mídia paga, tá? Não estou excluindo as outras também são importantes, mas tudo depende do público e do seu objetivo, que o Thiago estava comentando, né? O TikTok é bom? Sim, o TikTok é bom, depende do público que você quer atingir, depende do seu produto, depende para quem você quer vender. Então, a gente tem que sempre pensar em público. Acho que a mensagem principal que o Thiago está falando, existem milhares de redes, mas as principais que a gente trata aí para a empresa
É LinkedIn, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Twitter para o Brasil não é muito forte, mas para os outros países ele é bem forte. E a gente está acostumado com essas redes, mas existem outras também que são importantes. Depende do seu público. Se o seu público for um público nerd, tal geek, talvez você tenha que ir para uma Twitch, que o pessoal fica streamando vídeo. E tem uma série de outras redes, que é isso que eu acho que a gente deve prestar atenção e agir com inteligência digital. Né? E a inteligência digital vai além de conhecer a sua audiência e conhecer a rede, é conhecer as ferramentas que elas proporcionam. O Instagram tem algumas ferramentas, Stories, Reels, TikTok muito parecido, o LinkedIn tem uma área de artigos que deve ser explorada, evento, enquetes. Então, cada rede também tem uma característica própria. Inclusive, também, a gente está aqui no nosso radar fazer um vídeo explicando sobre cada uma rede e funcionalidade delas. Então, é importante vocês seguirem, clicar em notificação, né? Dá um like aí no nosso conteúdo, que vai aparecer mais vezes para vocês. Tá? Você quer complementar alguma coisa, Thiago? Não, acredito que é isso. Achei bacana deixar esse espaço para os próximos vídeos mesmo, porque a questão de redes acaba sendo bem ampla. Mas eu acredito que o principal mesmo nesse primeiro momento é isso, né? A gente falar sobre a inteligência digital, sobre estratégia, sobre o que as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem esperar, né, de uma agência de inteligência digital, e qual a diferença, né, dessa inteligência digital e do marketing digital que a gente tanto encontra no mercado. Então, numa caixa de ferramenta, muitas vezes a gente tem um martelo, um serrote, uma chave de fenda, mas se você não sabe utilizar cada um para a sua ferramenta, você vai falar que aquela ferramenta é inútil e na verdade é só falta de conhecimento da própria ferramenta, né? Exato, gostei da sua analogia. Tipo, vai usar um martelo para apertar uma porca, né? Não vai rolar. Exato, para parafusar alguma coisa não tem como. Excelente. Tá ótimo. Bom, gente, queria agradecer aí vocês. Obrigado aí para o pessoal que está assistindo. Se chegou até aqui, é porque gostou. Então, se gostou, dá like, se inscreva e aperte o sininho para receber mais vídeos. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Até a próxima. pessoal. Tchau, tchau.